se apanha alguma carruagem do comboio na área dos mostradores. Há uma empresa também americana, recente, que está a tentar trabalhar nesta área, mas eu não sei, a Samsung, a LG, que levam um avanço... O Oriente anda à frente. Muito grande, muito grande. Nesta matéria, sem dúvida. A Europa está na parte dos mostradores, a Europa tinha a Philips, mas a Philips desistiu, deixou de atuar nesta área. Europa... Porque não é competitiva, quer dizer, não consegue fazer mais barato relativamente a outros países. Se tivermos que identificar na Europa um laboratório que esteja a trabalhar ao nível do seu, qual é o termo de comparação que temos? Sei lá, tem várias áreas, mas na área se formos mais para a área do papel, das eletrónicas impressas, temos, por exemplo, os países nórdicos, a Finlândia, está, porque eles têm a floresta, portanto, têm a matéria-prima, têm a celulose, portanto, lá está, têm que utilizar o papel em outras aplicações, porque hoje em dia nós estamos rodeados com os e-books. E o papel com os e-readers, portanto, as revistas, os jornais, os livros, não estão em papel, mas estão em equipamentos eletrónicos. Mas eles têm muita floresta, têm toda a indústria do papel, então tem que se arranjar outras aplicações para uma indústria fortíssima. Sim. Aliás, nós também ali trabalhamos nessa área e trabalhamos um bocadinho ao contrário dos outros, é aquilo que eu costumo dizer, e então... Nós até registámos esta marca, exatamente na eletrónica do papel. Hoje em dia nós somos confrontados com os e-papers. Isto tem aqui, por exemplo, um Kindle em que nós substituímos um jornal por um equipamento eletrónico de leitura. Sim. Ou seja, a celulose não, é qualquer coisa eletrónica. Então, como nós estamos a usar na mesma o papel de origem vegetal, a celulose, para eletrónica, o que é que fizemos? Passámos o E do lado esquerdo para o lado direito. Então, em vez de termos os e-papers, temos papery. Ou seja, continuamos a ter papel de origem celulósica, mas para eletrónica. Isto também foi uma revolução. Aliás, nós fizemos o primeiro transistor de papel no mundo. Isso mereceu destaque ainda em 2008 no Economist. O Economist é uma revista extremamente prestigiada na área da economia, mas tem uma secção dedicada à tecnologia. E a edição de outubro de 2008, eu guardo-a religiosamente, em papel, não em formato eletrónico, fala de Portugal e do transistor de papel. Uma pergunta que resulta da curiosidade. Como é que estas ideias lhe aparecem? Se às 5 da manhã acorda e arranja a meter um papel... Não sei. É por acaso... Sei lá, eu acho que sou também um bocadinho criativa e isto é assim de repente. Sim, de repente, e não são coisas assim muito esporádicas, quer dizer, nós andamos a trabalhar em áreas que eventualmente não podem não ser para isto. Eu lembro, mas por que não experimentar fazermos um papel? São ideias que surgem. Eu perguntei porque eu acordo muito às 5 da manhã, mas não invento geralmente... nada. Estou ali a pensar... Mas o doutor Pina acorda às 5 da manhã para fazer o quê? Porquê. E então, se tenho alguma coisa assim que me obriga a pensar um pouco, estou 2 horas ou 1h30 a acordar. Eu acho que acorda às 5 da manhã a pensar em números. Não, às vezes em números, sim. Nos gráficos. Em coisas daqui, etc. Sim. Mas é verdade. Não, e por isso é que a imagem O seu marido das 5 também da manhã, trabalha nessa área? Trabalhamos. É da mesma equipa. Somos. Sim. Portanto, há aqui uma parceria... Uma equipa, exatamente. Há uma equipa, vários níveis. Portanto, digamos que há uma transferência de conhecimento que se realiza. E só é possível fazer estas coisas exatamente porque trabalhamos em equipa. Sem equipa... A sua filha revela algum gosto por isto? Também. Ela abomina isto? Não, também quer a área das ciências. Ela tem 15 anos, está no 10º ano, ainda não sabe exatamente a área que quer, mas está nas ciências. Alguns nas ciências ela... Mas eu também não a quero influenciar. Porque... É que se ela vai para este ramo, lá em casa são 3 cérebros a produzir, não? Mas isso é ótimo, acho isso altamente estimulante. A senhora tem-se deparado com muitas vocações a este nível? Também. É? Sim. Porque são coisas também muito apelativas. Eu acho que nós, às vezes, por exemplo, na química, eu tenho vários alunos de bioquímica e de química a fazerem mestrado connosco no laboratório. Nós na química não se vê, nós como somos dos materiais temos que ver, eu tenho que ver que tenho aqui o transistor, tenho que ver. E na química são reações, mas nós não as visualizamos, temos que acreditar.
Então eu acho que este tipo de investigação, sendo também muito aplicada, é também estimulante porque motiva os próprios alunos, veem o resultado, depois temos estes microscópios, temos umas nanopartículas de prata. Mas temos a ideia de que a maioria dos nossos alunos não se interessa por estas áreas. Não é bem assim, quer dizer... Esses que lá têm são todos portugueses? Ou... na minha equipa não, temos pessoas... Bielorrússia, da China, Espanha, do Sri Lanka, também Sri Lanka, da Índia. Tem um alemão a fazer doutoramento connosco, um dos melhores alunos da Universidade de Darmstadt, ficou em primeiro lugar, está a fazer doutoramento connosco. Está a ver, não há muitos portugueses. Temos 3 polacos, excelentes, a fazer doutoramento connosco, um bielorrusso, temos romenos, temos muitos estrangeiros. E é excelente também porque é uma troca de culturas. É muito bom. Eles são muito aplicados, estão ali e não param. Estão e ganham bolsas, aliás, eles candidatam-se. A grande maioria tem bolsas, nomeadamente os alunos de doutoramento, têm bolsas que são dadas, eles candidatam-se, não só por terem boas notas, assim como o programa de trabalho de doutoramento é bom, mas acima de tudo é o candidato. Portanto, são pessoas muito boas, porque se não forem boas não têm uma bolsa. Claro. Aliás, nós sabemos, pela história, que na Europa de Leste se investia largamente na cultura, na ciência e no desporto. Exatamente. Portanto, independentemente de tudo aquilo que se possa pensar do ponto de vista ideológico, havia um forte investimento na Polónia, na própria o RSS e na República Democrática Alemã, na cultura e na ciência. E, portanto, não é de estranhar. E com bases muito sólidas. Muito sólidas. Para além de serem pessoas muito disciplinadas, não é? Aliás, uma das obras daquele regime foi a preparação que deixou. Não, claro. Pessoas muito disciplinadas, muito organizadas e muito preparadas para enfrentar... Ainda hoje me chegou ao laboratório um italiano que está a fazer um mestrado na École Polytechnique de Lausanne, que é uma das top europeias, mas quer trabalhar em eletrónica transparente na Europa. Chegou hoje. Mas a minha pergunta era a seguinte: porquê que não haverá mais jovens interessados nos cursos de engenharia que potenciem este tipo de conhecimento? Tem havido também um bocadinho de um pânico à volta da matemática. Nos últimos anos, e isso também tem afastado, porque para a engenharia nós temos que saber matemática, temos que fazer contas. Isso por um lado. Outras razões, não sei, talvez os cursos de engenharia são talvez um bocadinho também mais difíceis, que me perdoem os outros todos, mas é uma área onde a empregabilidade é maior. Claro. Portanto, nós se formos, por vezes ouvimos dizer que existem N jovens licenciados que estão desempregados. 40% em Portugal. Mas era bom também ver as áreas, porque é um número, mas na área das engenharias, se formos ver exatamente em que áreas, esses 40%, quais são as áreas, as engenharias são muito poucas. Todos os candidatos têm lugar na vossa universidade, para estas áreas? A todos. Quer dizer, têm por hipótese 10 vagas e aparecem 15 ou aparecem 2? Não, nós temos que os selecionar. Por exemplo, eu ainda agora tenho um projeto... É mais a procura do que a oferta. Então eu, aliás, ainda não os selecionei, mas ganhei agora um projeto recente da Fundação para a Ciência e Tecnologia em que coloquei um anúncio para uma vaga e tenho 15 candidatos, por exemplo. De várias nacionalidades? Mais portugueses, porque foi um concurso nacional, neste caso. E a senhora acha que em Portugal existem boas condições para o progresso nesta área? Acho. Acha que sim? Acho. Apesar da crise, apesar das limitações orçamentais, apesar do dinheiro ficar retido à conta do Ministério das Finanças? Nós, desde 94, que começou a haver uma aposta maior na parte da investigação e por vezes não se sabe, mesmo os nossos empresários e o público em geral não têm conhecimento do parque científico e da infraestrutura tecnológica que nós temos nas universidades. Nós temos excelentes equipamentos e excelentes infraestruturas. Aliás, só para vos dar um exemplo, ainda há umas semanas, há um mês, fui contactada por uma empresa do Norte que montava umas pecinhas para uns airbags de uma marca muito conhecida de automóveis. Portuguesa a empresa? Alemã. A empresa portuguesa, mas fazia essa montagem para uma empresa alemã. E por uma razão que eles desconheciam, as molas partiam. E, portanto, estava a haver uma série de reclamações por parte dos clientes desses carros, dessa marca. A empresa alemã disse logo que a empresa portuguesa estava a fazer a montagem de forma errada.
essa empresa contactou-nos para nós tentarmos descobrir o problema, descobrimos o problema, fizemos o relatório, identificámos o problema, o relatório foi para a Alemanha, o fornecedor mudou e os carros foram, isso apareceu aí nos jornais. A empresa teve que retirar do mercado uma série de carros. Sim, às vezes milhares. Sim, lembro-me disso. E, portanto, parte do problema foi identificado por nós. Isso é a Toyota. Por acaso não era. Ai não, pensei que tinha sido a Toyota. Era uma empresa alemã. Uma empresa alemã. Alemã. É que entretanto, também descobriu-se também que essa empresa alemã mandou fazer estas, portanto, eram umas peças metálicas que estavam a ser feitas numa fábrica na China e acho que o processo não estava a seguir o seu trâmite normal. Mas isto só para mostrar que nós temos essa capacidade instalada em Portugal, só que por vezes há desconhecimento, ainda há muito, aliás, ainda é aquilo que eu costumo dizer, que há um divórcio grande entre as universidades e as empresas, os empresários, as nossas empresas. Mas isso não deriva do tipo, da natureza dos bens produzidos pelas nossas empresas. Mas, por exemplo, este exemplo que eu vos dei é perfeitamente transversal. Eu posso ter aqui este equipamento, este microscópio eletrónico poderosíssimo para eletrónica, para a minha área específica, mas o equipamento serve para imensas coisas, porque é transversal, é uma técnica que serve... Mas no seu caso eu tenho a noção de que estamos todos muito, muito a leste. Quer dizer, o português em geral não faz ideia nenhuma desta... Não faz porque estas coisas não são divulgadas. Pois, uma das razões pois porque deviam ser alguma divulgação, mas é foi essa, é dar-se a saber que realmente isto existe e é muito importante. É importante e nós conseguimos resolver não só a este nível de investigação de ponta, mas mesmo, como neste caso com esta empresa alemã, nós estamos na universidade para servir a indústria portuguesa também, aliás, é o nosso contributo. Não podem fazer uma lista de bens em que este tipo de técnica seja aplicável? Mas nós temos isso nas páginas, isso está tudo nas páginas da internet do centro, nós temos essa informação toda. O que não é devidamente aproveitada porque é não há, se calhar. Por exemplo, o Ministério da Economia alguma vez a contactou, alguma vez quis reunir com a senhora para saber em que medida é que estas invenções podiam ser utilizadas ao serviço das nossas empresas? Não é sequer capaz de acabar com a burocracia, agora vai meter-se nestas cavalarias. Não, mas esta resposta é eloquente. Dito. Então, acha normal? Eu não acho. Não conseguem mexer na burocracia. Está bem, mas não é normal. Não é normal que exista em Portugal um laboratório com esta dimensão europeia e com este tipo de trabalho produzido e que, tendo nós um problema gravíssimo ao nível do desenvolvimento económico, ninguém tenha nunca falado com esta senhora. Não é por acaso que foram os coreanos que deram salto até aqui, hein? Pois, não é por acaso. Vieram cá 3 vezes. Quer dizer, como é que eles souberam? Porque nós apresentamos o trabalho em congressos. Porque estão atentos, não é? Temos uma grande internacionalização. Nós, nesta área, estamos cá em cima. Portanto, eu às vezes costumo dizer, os eletrões portugueses não são diferentes dos eletrões americanos ou não deram por isso. Aqui a Espanha não deu por isso. Não, porque nesta área em particular, eles estão a trabalhar nesta área e conseguiram, porque isto é para uma área específica de mostradores. Sim. E quem domina a área dos mostradores, etc., é Samsung, LG, são os que produzem um determinado tipo de bens. No fundo, são os que produzem. São os iPads e essas coisas. Exato. E de todas as invenções que a senhora já fez referência, quais são aquelas que considera mais relevantes para o bem-estar das pessoas? Pronto, eu aqui falei basicamente de 3, da eletrónica transparente, que é muito transversal para a parte dos mostradores e tudo o que seja vidros, a parte publicitária, ter o GPS no carro, todas essas coisas, mas eu penso que a mais disruptiva é a da área do papel, porque realmente isto é um ovo de Colombo. Aliás, hoje em dia podem dizer isto é facílimo e é, mas nunca ninguém... Essa de papel foi uma das 5 da manhã? Não, já não se lembra. Não costumo. Não, é que eu não costumo. Como é que aparece uma iluminação assim? Nem eu própria sei dizer. Já não se lembra? Não, lembro-me que disse a um aluno meu, olha, experimenta fazer isto. Pronto, e isso... Ele experimentou e deu. Experimentou e funcionou, e depois veio ter que... mas aquilo funciona, porque ele mesmo, quando eu lhe disse, olha, experimenta, faz isto assim, etc., depois no equipamento, e ele depois veio ter comigo, olha, professora, funcionou. Olha, por acaso funciona. Ele próprio. É verdade, porque... Mas penso que a mais disruptiva é esta na área do papel, porque as aplicações são imensas e depois são aplicações onde a tecnologia convencional está proibida, porque não consegue. É que estas coisas, sendo um bocado mais disruptivas, podem ser aplicadas em coisas completamente diferentes, às quais
é que ela não consegue. Sim. A senhora está sempre focada neste Nestas trabalho? coisas. Estou. As suas 24 horas por dia, tirando-as do sono. Também tenho, mas Eu também tenho cada ideia. Também não é, mas é interessante saber até que ponto,